dia a todos. Sejam bem-vindos ao painel inaugural dos 4 que levaremos até assim sobre a geração nutrição. Quero, antes de mais, agradecer a presença dos colegas do painel. Agradeço também a vossa presença por terem aceito o nosso convite de forma incondicional. E permitam, antes de mais, fazer uma mini contextualização das razões deste primeiro debate dos 4, como já fiz referência anteriormente. E é preciso dizer que das informações que temos em poder indicam que em Moçambique 1 em cada 2 crianças poderá não atingir o seu potencial de desenvolvimento físico, mental e cognitivo, caso não se faça o investimento na nutrição. E dados do último estudo demográfico de saúde, estou a falar do ano 2011, e ainda o atual estudo de base de segurança alimentar e nutricional do ano 2013, revelam que 43% das crianças menores de 5 anos de idade sofrem de desnutrição assim que é, isto é, baixa altura para a idade. E o nosso tema de hoje é segurança alimentar e meios de vida. Por isso é que estão presentes aqui nesta mesa a senhora Cláudia Lopes, que é secretária executiva do Secretariado Técnico de Segurança Nutricional do Ministério de Agricultura e Segurança Alimentar, mas também está a senhora Elisete Cunguana, que é a diretora de Serviços de Promoção da Produção Pesqueira no Instituto Nacional de Desenvolvimento da Pesca e Aquacultura, isto é, no Ministério do Mar, Águas Interiores e Pesca. Mas também está a colega Lígia Mutemba, que é assistente técnica da plataforma da sociedade civil. De uma forma geral, esta pequena contextualização, mas para termos um pouco mais de detalhes sobre aquilo que é o nosso tema de hoje, quero convidar a senhora Lígia para nos trazer os aspectos técnicos sobre aquilo que poderá ser debruçado ao longo de cerca de 1 hora de tempo, que todos nós estaremos aqui para trocar algumas impressões. Senhora Lígia, é consigo. Muito obrigada, bom dia. Dizer que esta é uma iniciativa da plataforma da sociedade civil para o movimento SAN, Scaling Up Nutrition, ou em português, expandindo a nutrição, seus parceiros, de sentar com os setores do governo para conversar sobre a nutrição e segurança alimentar. A plataforma da sociedade civil PCSAN, neste momento, é financiada pela União Europeia. Então, este é um projeto que é o início da campanha de advocacia que vamos levar a cabo. Bom, e olhando também para o país, a nossa Bíblia de luta contra a desnutrição crônica é o PAMIR-DC, o Plano de Ação Multissetorial para a Redução da Desnutrição Crônica, que está a 1 ano do seu fim. Este plano preconiza que vai se reduzir a desnutrição crônica dos 48 na altura para até 20% até 2020. Mas ainda estamos a usar os dados de 2013, que dizem que estamos a 43%. E também a estratégia de segurança alimentar e nutricional, que é a Bíblia-mãe, não é? Que está neste momento em elaboração. Então, vamos sempre falar destes aspectos. Focando já para a minha contextualização técnica sobre o tema, segurança alimentar e formas de vida, primeiro vou definir estes 2 conceitos, segurança alimentar e formas de vida. Depois vou fazer a ligação entre eles e depois vou dizer como é que estamos em Moçambique em relação à segurança alimentar e nutricional e o que pode ser feito olhando para os setores que foram signatários do PAMIR-DC, que estão aqui hoje. A temática de hoje foca não em todos os pilares da segurança alimentar e nutricional, mas ela vai terminar apenas na disponibilidade. Embora ao falarmos da disponibilidade e falamos de formas de vida, sempre vamos tocar de alguma forma no acesso e vai ser um bocadinho complicado fazer só a disponibilidade de alimentos ou a produção de alimentos. Por isso que hoje temos aqui agricultura e pescas, que são os setores que trabalham na produção de alimentos em Moçambique. Bom, segurança alimentar, ela existe
quando todas as pessoas, em todo momento, portanto, têm acesso a alimentos, mas estes alimentos têm que ser suficientes para que sejam em todo momento, têm que ser alimentos seguros e têm que ser alimentos estáveis. Formas de vida, bom, é um conjunto de capacidades, de ativos e de atividades ou ações que os indivíduos levam no seu dia a dia para a sobrevivência. Então, isto chamamos de formas de vida. Eu vou usar a abordagem de formas de vida sustentáveis, que é uma abordagem muito aceite tecnicamente ou na forma acadêmica, porque esta ajuda a oferece um quadro que melhor ajuda a compreender os resultados, assim como o comportamento de segurança alimentar. Disse que uma forma de vida é sustentável quando os indivíduos conseguem lidar com choques, tensões, conseguem até melhorar a sua forma de vida, manter ou melhorar os seus ativos sem prejudicar, portanto, a base de recursos naturais. Então, é importante fazer esta abordagem. Abordagens de meios de vida ou meios de vida sustentáveis reconhecem a importância dos ativos, portanto, na determinação do estado de segurança alimentar dessa família. Portanto, aquilo que uma família possui, como sejam elas ativos materiais, são, por exemplo, poupanças, se tem gado, se tem casas, ativos materiais ou então ativos imateriais, aqueles, por exemplo, a informação, a educação que a família tem. Isto constitui base. Então, as abordagens de meios de vida sustentáveis reconhecem a importância dos ativos na determinação do estado de segurança alimentar e nutricional das famílias. Bom, olhando para as formas de vida, existem fatores que influenciam a forma de vida de uma família. São 4 grupos de fatores, olhando, por exemplo, para os serviços que são oferecidos, as oportunidades que existem para essa família, existem as organizações, os processos, instituições, etc., mas também os riscos e vulnerabilidades a que esta família está exposta. Isto vai determinar um conjunto de recursos ou capitais que esta família vai ter. São os capitais financeiros, humanos, os capitais políticos, social e etc. E a partir disto, uma família pega ou direciona-se para uma certa estratégia de vida. É aí que temos as diferentes estratégias de vida ou formas de vida. No último estudo de base de segurança alimentar e nutricional, por exemplo, colocou-se lá 3 formas de vida, por exemplo, aquelas pessoas que têm nada, pedem esmola, precisam de assistência alimentar, colocou como um grupo. Colocou os produtores e vendedores, aqueles que trabalham na agricultura, como um outro grupo, e depois olhou para os assalariados como um terceiro grupo. Olhando para a abordagem de meios de vida sustentáveis, são 3 também os tipos de estratégias de vida, seja a intensificação e extensificação da agricultura, das pescas, a diversificação das formas de vida e atividades de geração de renda que não sejam agrícolas. É aqui onde traz esta sustentabilidade. Então, para além da agricultura, para além da pesca, o que mais pode ser feito é um outro grupo este. E os resultados de médio e longo prazo de uma abordagem, de uma forma de vida sustentável, seria que uma família teria melhores oportunidades de renda, reduziríamos a pobreza, riscos e vulnerabilidade, bem-estar e capacidade, teríamos mais resiliência destas formas de vida, teríamos melhorado a biodiversidade. Então, é por isso que eu estou a defender muito as formas de vida sustentáveis, porque elas olham também e têm uma noção ampla da pobreza, da ligação entre a pobreza e etc., e vê as situações atuais como, portanto, resultados de mudanças passadas. Ligação entre estes dois, na verdade, já fui falando aqui um pouco, é que aquilo que as pessoas possuem, mas as suas formas de vida, o que fazem, vai determinar a segurança alimentar e nutricional da sua família.
vai determinar o Estado. Bom, e a segurança alimentar é um dos fatores primários para o estado nutricional do indivíduo. Olhamos para a segurança alimentar e dizemos, bom, se é um dos fatores para a nutrição, estamos com 43% da desnutrição crônica, é preciso olhar para a segurança alimentar, como é que ela está. Então, e se a segurança alimentar é a disponibilidade e acesso a estes alimentos, é preciso trabalhar na produção e acesso a estes alimentos. Então, mas as abordagens, aquelas producionistas, elas defendem que a agricultura proporciona a segurança alimentar. Portanto, a agricultura e pescas proporcionam a segurança alimentar e nutricional, sugerindo que se aumenta-se a produtividade agrária, isto pode reduzir a fome e a malnutrição. Estou a dizer producionista porque, como sabemos, a nutrição ela não depende só da disponibilidade deste alimento, dos alimentos, mas hoje, como vamos terminar na disponibilidade do alimento, vamos nos focar na disponibilidade do alimento. Um relatório, por exemplo, do Estado de Segurança Alimentar e Nutricional do mundo, global, né, feito em 2015, ele já dizia assim, bom, se aumenta-se a produtividade, significa que o agricultor familiar, o pescador familiar, ele produzindo mais, ele tem mais renda. E se ele tem mais renda, ele é mais competitivo. E é mais competitivo, ganha mais ainda. E se na abordagem daquela comunidade, seja ela rural ou urbana, há de haver sempre mais demanda de mão de obra para outro tipo de trabalhos que não sejam meramente agrícolas ou pesqueiros. Então, há de haver mais movimento de dinheiro, há de haver um desenvolvimento mais inclusivo, famílias com mais alimentos, famílias com mais bens, diferentemente de olhar apenas para um aspecto. Então, é importante olhar para o aumento da produção e produtividade agrícola e pesqueira. Mas para isso, para se aumentar a produção, tanto agrícola e pesqueira, é preciso que se olhe também para as políticas de Estado em relação à regulamentação da terra, prover a educação, saúde, capacitação em saúde, vias de acesso a financiamentos, mercado de trabalho, os serviços de extensão agrária, os serviços de extensão para estes agricultores familiares, a informação, etc. Então, as infraestruturas e a pesquisa são também importantes neste aspecto, mas isto tem que ser focalizados para as necessidades desse local, para as pessoas que estão nesses locais. Bom, nas principais recomendações de estratégias de resposta para aliviar a pobreza, uma das estratégias é mesmo olhar para as formas de vida em que tem que se construir meios de vida mais sustentáveis. Por exemplo, produção de hortas, o emprego, direitos, acesso à terra, cuidados de saúde, água limpa, mas acrescenta-se aqui a questão de produção local de alimentos adequados, a biofortificação e processamento de alimentos, programas de distribuição de alimentos para os mais vulneráveis, quer seja programas de transferência de renda, aqueles comida pelo trabalho, os vouchers, seja como for. Vão me socorrer num estudo que foi feito há pouco tempo também pelo CETSAN, outros setores do governo, o PMA e outros parceiros, chamado Field Nutrient Gap, que é mitigar a falta de nutrientes. Ele olha para intervenções para melhorar mais a disponibilidade de alimentos mais nutritivos na família. Então, ele olha para a produção de alimentos biofortificados, a mandioca, feijão, batata doce de polpa alaranjada, e a redução das perdas pós-colheita, através da produção própria e extensão agrícola. Eu vou usar este estudo, o estudo de base e outros para sustentar tudo o resto que eu vou falar agora. Bom, em Moçambique, a desnutrição crônica, a deficiência de micronutrientes, o iodo, a vitamina A e o ferro são os principais problemas de Moçambique. Entretanto, as zonas rurais são sempre as mais afetadas do que as zonas urbanas e, com certeza, as crianças e mulheres grávidas em países menos desenvolvidos são os que mais sofrem. Olhando para a insegurança alimentar, segurança alimentar é aquilo bom, a insegurança alimentar vai ser o contrário da segurança alimentar. Então, a insegurança alimentar, neste momento, usando os dados
dados de 2013, um quarto da população moçambicana sofre de insegurança alimentar, portanto 24%, insegurança alimentar crônica, porque a aguda é aquela que aparece, há um choque qualquer, não há comida, não há alimentos, as pessoas não têm alimentos, temos uma insegurança alimentar aguda. Mas a crônica é aquela em que a falta destes alimentos é prolongada e é crônica, é quase que um sistema. Então 24% da população moçambicana está assim, com teto em Niassa e mais ainda, portanto mais 29% nas zonas rurais. E, em média, 39% das mulheres e 54% de meninas adolescentes é que têm uma dieta diversificada. Olhando para as dietas nutritivas, este estudo indica que a maior parte dos agregados familiares em Moçambique é composta por agricultores. E na zona costeira temos os pescadores familiares. E a pobreza e o acesso limitado ao mercado influenciam a capacidade de terem uma dieta diversificada. Olhando até para os números, vê-se imediatamente que a disponibilidade de alimentos mais nutritivos é diferenciada nas zonas rurais e urbanas, e esta dieta é mais feita por cereais, milho, etc., e não o consumo de alimentos mais nutritivos, como, vamos lá, os feijões, as frutas, as vitaminas, o pescado. Por exemplo, naquela altura, só 53% sim, das pessoas disseram que tinham comido mais o peixe seco, não o peixe fresco. Então é preciso olhar para o conteúdo o nutricional destes alimentos. Já sabemos sobre a produtividade agrícola, a produção agrícola, e é muito dominada pelo milho e mandioca. Não há aquela produção daqueles alimentos que mais precisávamos. E as perdas pós-colheita, estas sim, são 30% de perdas pós-colheita. Então, o pouco que já produzem, ainda temos perdas depois das colheitas. Olhando finalmente para o nosso PAMIRDC, que é o Plano de Ação Multissetorial para a Redução da Desnutrição Crônica, que na altura em que foi assinado em 2010, apenas o setor da agricultura o fez. O setor da agricultura aqui, ele se propôs a fazer a produção de alimentos nutritivos e também a parte da conservação destes alimentos. Ora bem, o setor de pescas também é produtivo, então esse é o papel também, fazer com que haja disponibilidade de alimentos de alto valor nutricional e de forma estável à população moçambicana. Então vai ser interessante aqui refletir com os setores, por exemplo, em que zonas os setores estão a apostar a produção de alimentos. Estão a olhar para a gente vulnerável, onde estão focados, por exemplo, os projetos pesqueiros, para o setor da agricultura, como estamos a olhar a relação de multiplicação e disponibilização de semente melhorada, de culturas e variedades de culturas biofortificadas, onde é que estão, se já estão libertas, onde. Biofortificada significa que já tem um pouco daqueles micronutrientes lá, que é para a população ter mais acesso. Onde é que estão? Se os insumos agrícolas, se os insumos para a pesca estão a ser disponibilizados a tempo. A questão da extensão, se temos extensionistas que estão a explicar a pesca, como é que estamos a olhar para a família, para a abordagem para a família. Então, e como está sendo a questão da soberania alimentar? Quando nós olhamos soberania alimentar, é aquilo que nós produzimos, até que ponto nós nos apropriamos daquilo que produzimos e consumimos também aquilo que produzimos por meios próprios, com condições próprias. Então, aqui vamos olhar também para as questões da cultura biofortificada, os feijões, batata doce, polpa laranjada, mandioca, arroz e mais nutritiva. Obrigado. Dando continuidade a este nosso debate, primeiro recordar que os presentes, neste caso para falar da plateia, terão a oportunidade para levantar algumas questões para os nossos painelistas, mas agora vou levantar uma questão que é direcionada para as duas instituições. Falo concretamente do Ministério da Agricultura e o Ministério do Mar. Queria perceber de vós qual é que é exatamente a intervenção que é feita de forma específica e sensível quando falamos da questão da nutrição, olhando particularmente para o plano de ação multissetorial para a redução da desnutrição crônica. Queria começar mesmo consigo,
doutora, se assim permite que lhe trate, Cláudia Lopes. Obrigada. Muito bom dia, plateia. Muito bom dia aos telespectadores. Indo diretamente à questão, tivemos aqui um panorama que nos foi apresentado pela senhora Lígia Mutemba e, de facto, o assunto da segurança alimentar e nutricional é multissetorial. Por isso mesmo, as ações têm que ser implementadas com a contribuição de cada setor, cada um dentro das suas responsabilidades. Falando concretamente do Plano de Ação Multissetorial para a Redução da Desnutrição Crônica, o que cabe especificamente ao Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar, porque este plano estabelece 7 objetivos principais estratégicos e o Ministério enquadra-se no 4º, que faz referência ao fortalecimento de atividades com impacto nos agregados familiares. E falou-se muito aqui da questão da soberania alimentar, da questão da disponibilidade de produção de alimentos, que é o foco aqui do nosso debate. E o Ministério da Agricultura joga um papel importante neste aspecto. Para fazer face a isso, várias ações têm sido desenvolvidas, com base em planos estratégicos e políticas definidas a nível nacional, como é o caso do Plano de Desenvolvimento do Setor Agrário, o Plano de Investimento do Setor Agrário, que traz as formas e os mecanismos de como mobilizar fundos para a implementação das atividades, mas estes planos também têm como base vários acordos e convenções internacionais que se enquadram no setor agrário, como é o caso do CAADP 2003, a Declaração de Malabo, que definiu a agricultura como um fator-chave para o desenvolvimento da sociedade e desafiou os países que fazem parte da União Africana a investirem na agricultura e até avança com uma percentagem de 10%, mas obviamente tendo em conta as capacidades de cada país. Em termos de ações específicas, são implementadas a vários níveis, ações com vista à melhoria da produção, ações com vista à melhoria do desenvolvimento das cadeias de valor na agricultura, começando desde o momento da sementeira, a colheita, até a parte do processamento dos alimentos. E falando da questão do acesso e disponibilidade dos alimentos, há aqui uma necessidade de haver uma grande coordenação entre o Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar com o Ministério da Indústria e Comércio, que acho que poderia muito bem fazer parte do painel, mas penso que numa outra oportunidade será integrado. Porque não basta nós produzirmos, mas também é preciso garantir que haja capacidade de acesso a essa produção ou diretamente aos alimentos. E em relação ainda aos desafios e atividades que devem ser fortalecidas, importa fazer referência também à questão do treinamento dos extensionistas, que é para passarem as novas tecnologias de produção aos produtores, porque uma das grandes apostas e prioridades do governo é passar da agricultura de subsistência para a agricultura de mercado. E isto podemos perceber logo a priori que faz uma ligação com o tema aqui em discussão, quando a senhora Lígia fez referência aos modos de vida. Portanto, não basta só produzir-se para o consumo alimentar, mas é necessário também produzir para que as famílias tenham uma renda para satisfazer outras necessidades básicas do agregado familiar. Então, esta passagem de conhecimento do extensionista para os agricultores é um aspecto também que é evidenciado nas nossas atividades, mas deixa-me reconhecer que o país tem cerca de um extensionista para, por exemplo, cerca de 300 agricultores. E ainda constitui um desafio, porque o ideal seria, no mínimo, estar um extensionista para responder a cerca de 200 agricultores.
Então, têm sido desenvolvidas várias ações com vista não só ao treinamento de extensionistas, mas também à alocação nos diferentes locais para possibilitar essa transferência de conhecimento para os agricultores, de modo a poderem aumentar a sua produção e produtividade. Outro grande desafio prende-se também com o impacto que Moçambique tem sofrido, e várias atividades têm sido desenvolvidas para tornar as culturas mais resilientes. E nesta questão da transferência de tecnologia também tem relação com esse aspecto, no sentido de tornar ou incentivar as culturas de ciclo curto, mas também resilientes às secas, naquelas zonas onde há problemas de seca. E em Moçambique, maioritariamente, a zona sul tem sido afetada pelas secas e, mais recentemente, a zona centro e norte foi afetada pelos ciclones. Portanto, há várias iniciativas que têm estado a decorrer, há vários projetos para as zonas em que há situações de secas. Temos o programa ProSul, que já está em implementação, que traz consigo várias intervenções no sentido de melhorar os sistemas de irrigação, assim como também o programa ProIR, que foi recentemente revitalizado e aprovado, também no sentido de fazer face às questões das secas. Por outro lado, temos as zonas em que sofrem não só os ciclones, mas também cheias em algum momento, e em coordenação com o Instituto de Gestão de Calamidades têm sido dadas respostas para responder não só à assistência alimentar às populações, mas também a novas formas de intervenção para ultrapassar os efeitos que são causados pelas cheias ou ciclones. Bom, numa primeira fase, penso que... Muito obrigado, senhora Cláudia. A senhora Elisete, você agora. Queria perceber do Ministério do Mar quais são as intervenções específicas ou sensíveis à nutrição que a instituição que representa neste momento tem levado a cabo no âmbito do Plano de Ação Multissetorial para a redução da desnutrição crônica. Obrigada. Antes de mais, cumprimentar a plateia e os telespectadores que estão a acompanhar o programa. Pronto, dizer que a questão da desnutrição também é preocupação para o setor do mar, águas interiores e pescas, tendo em conta que as nossas ações, maior parte delas, estão voltadas mesmo para o aumento da produção pesqueira. Como esteve-se a referir, nós vamos tratar da questão da disponibilidade e as nossas ações estão mais voltadas para contribuir, para melhorar ou aumentar a disponibilidade do pescado para a nutrição. Como sabemos, o pescado é um alimento bastante importante para o desenvolvimento das crianças e pelo seu papel também, dizia, em termos de provisão de vitaminas e minerais, que são essenciais para o desenvolvimento das crianças e para a prevenção das doenças cardíacas, doenças crônicas, vamos assim dizer. As nossas ações estão mais voltadas para o melhoramento das embarcações e artes de pesca, com vista a garantir que o pescador tenha acesso aos recursos pesqueiros que depois vai trazer para o mercado para o consumo. Outras ações também têm a ver com a demonstração das técnicas de processamento de pescado, porque não basta só extrair, temos que extrair e garantir a conservação desse produto alimentar, por forma que chegue ao consumidor final. Temos olhado também, ou definimos a aquacultura como sendo uma atividade prioritária para contribuir para o aumento da produção pesqueira, tendo em conta que o recurso natural está disponível para se fazer a extração, a exploração, mas tem que ser de forma sustentável. Então, olhamos para a aquacultura como um meio para contribuir para o aumento da produção pesqueira. Dizer também que, com o apoio de parceiros, nós desenvolvemos 2 programas para a promoção da pesca artesanal e para a promoção da aquacultura, que é o ProPesca e o ProAgua.
E no âmbito desses 2 programas, nós definimos uma componente com vista à promoção da nutrição ao nível das comunidades pesqueiras e aquacultores de pequena escala. E no âmbito desses programas, nós fazíamos a demonstração e treinamento das comunidades sobre a abertura de hortas caseiras, sobre demonstrações culinárias e sobre treinamentos também na preparação adequada dos alimentos. Então, essas ações todas com vista a garantir que o alimento esteja disponível e seja confeccionado de forma adequada para responder àquilo que são as necessidades nutricionais da comunidade. Em termos de desafios, bem, alguns que foram aqui mencionados pela minha colega da agricultura também se fazem sentir no setor das pescas, que é a questão da assistência técnica. Nós também temos um número reduzido de extensionistas, mas com os meios que nós temos disponível, conseguimos fazer assistência técnica aos pescadores e aquacultores, fazendo a transmissão daquilo que são as técnicas de produção pesqueira e aquícola. Em relação aos eventos climatéricos, também constituem um desafio, tendo em conta que a maior parte dos pescadores estão na zona costeira e essas zonas são propensas aos efeitos climatéricos, como sejam os ciclones. E quando eles aparecem, nós temos tido casos em que perdem-se embarcações, artes de pesca, e depois os pescadores ficam sem meios para irem exercer a sua atividade de pesca e garantir a disponibilidade do pescado. Bom, ainda consigo, já fez referência aqui a alguns desafios que o setor que está a representar enfrenta neste momento. O que estaria a falar na sua opinião ou na opinião da instituição que dirige uma vez mais e por que não estamos a atingir aquilo que são os objetivos traçados ainda no âmbito deste mesmo plano? Bom, na minha opinião, diria que o que está a falhar não são as estratégias que não foram elaboradas ou que não foram bem elaboradas. O que pode estar a falhar é na implementação dessas mesmas estratégias. E temos que olhar para a questão da segurança alimentar e nutricional não como algo apenas que diz respeito ao Estado, mas que é papel de cada um de nós. Todos nós somos chamados a fazermos a nossa parte no sentido de contribuir para que, de facto, a questão da segurança alimentar e nutricional seja resolvida. Temos que olhar também para questões culturais, questões de hábitos alimentares, que temos que olhar. Nem todos têm a mesma prática, nem todos têm os mesmos hábitos alimentares saudáveis, por forma que, de facto, o alimento que é disponibilizado seja utilizado de forma adequada para que se proveja a componente nutricional. Obrigado, senhora Elisete. Vou assim agora a senhora Cláudia. Queria também perceber do seu lado. E quais é que seriam as razões dessas falas e o que estaria a concorrer para que não sejam alcançados os objetivos deste plano? Também fez referência àquilo que são os desafios que existem a nível do setor em que está a representar neste momento. O que é que está a falar exatamente e por que é que não se atinge aquilo que são os objetivos? Das análises que temos feito, o que está a acontecer é que os setores têm estado a implementar as atividades ou intervenções de acordo com a sua disponibilidade de recursos, seja financeiros, recursos humanos, materiais, etc. No entanto, a cobertura que tem sido alcançada não responde ou não tem um impacto significativo para a redução, nesse caso, dos índices de desnutrição crónica que afetam o país. Portanto, há aqui uma necessidade de fortalecer, primeiro, a coordenação e complementaridade dessas ações, onde é que essas ações são implementadas e se são implementadas de forma integrada ou não, porque não basta, por exemplo, termos um programa que está ligado à área de educação numa comunidade, mas que falta um programa específico na área de água ou saneamento ou outra área que podia dar exemplo. Então, aqui há necessidade de fortalecermos cada vez mais a questão da integração de ações e que sejam implementadas
no mesmo local e ao mesmo tempo, e cuja cobertura responda de facto às necessidades que o local apresenta. Só assim poderemos ter um impacto significativo. O desafio é para todos, temos que melhorar a coordenação, melhorar a questão da complementaridade das ações, mas pensar também na questão de fortalecer os recursos para a implementação dessas ações e que sejam de forma integrada. Obrigado, senhora Cláudia, e é por ser para todos estes desafios que vou lançar a palavra para a nossa plateia, para que 3 participantes levantem as questões que julgarem interessantes neste momento para o nosso painel. Está aí o nosso protocolo para ajudar. Por favor. Ok, vamos ver o jovem. Peço para que se identifique primeiro e a sua proveniência. De Vilampuros é ativista social. Nós temos assistido em alguns sítios, placas, reserva do Estado, e que fica lá durante muito tempo. E você pergunta, aquela comunidade, ela produzir alimentos para poder alimentar a sua comunidade de trabalho, a sua família, ou abastecer o próprio mercado. E você chega numa comunidade, pela reserva do Estado, e questiona, é do Estado ou é de alguém renomado, porque não se pode usar o espaço para podermos produzir? Nós temos que olhar muito bem nessa questão, painelistas, porque isto é muito grave para a nossa sociedade, e nós sempre falamos de produzir, e estamos a promover debates, seminários e conversas quando, na verdade, é o problema que nós conhecemos. Eu quero vos convidar para podermos discutir a realidade do nosso país. Por favor. Peço também para que se identifique a instituição que está a representar neste momento. Dizer que, de algum tempo para cá, de facto, tem havido interesse por parte da sociedade de falar da segurança alimentar. E vimos um esforço progressivo do nosso governo em procurar promover a agricultura, a segurança alimentar e nutricional, mas há muitos desafios, conforme foram aí mencionados. Mas penso que o que está a faltar aqui primeiro é a extensão agrária. A extensão agrária, a forma como já foi aqui mencionado que temos um número exíguo, mas se calhar a forma como está a ser formada e informada nos distritos, nas localidades, envolver maioritariamente as mulheres, porque são eles, são a maioria da agricultura, que estão a fazer a agricultura de impacto. E também eu penso que o governo está a olhar mais para as políticas, não, está a olhar para ações muito, muito concretas. Nós gostaríamos de ver os técnicos da agricultura a andar no distrito, ver como é que as pessoas. Queríamos ver mais institucionistas apoiarem a agricultura e os técnicos da agricultura a andar a ver como é que as pessoas estão a produzir. Mas se calhar olharmos também o modelo de produção. A colega Lígia falava da soberania alimentar. Eu penso que a essência da soberania alimentar está em os agricultores definir as suas próprias políticas de produção. O que produzir, como comercializar, olhar para o mercado interno e externo. Mas é preciso trabalhar a sério, olhar para aquilo que são ações muito estratégicas para poder envolver as mulheres. Nós muitas vezes estamos a falar, parece que nós gostamos de falar, estamos a promover, é que é a realidade. E quando nós não podemos apoiar os pequenos produtores, as mulheres efetivamente, o governo levantar, olhar para o orçamento do Estado, os parceiros, dizer, vamos apoiar aqueles que produzem, não poder produzir. Não há de haver. A soberania alimentar é muito importante. A soberania alimentar olha como o meio de produção, mas também olha para as políticas, olha para a água, olha para a diversidade cultural. O que nós produzimos em termos da diversidade, alimentos nutritivos para a saúde, mas também olha para a questão do mercado. Não pode haver, digamos, segurança e soberania quando houver muita interferência externa no setor agrário. É preciso que o país seja soberano nisso, olha como é que produz sozinho, senta, e para poder ter a segurança alimentar. Muito obrigada. Muito obrigado. Vamos então ouvir o último participante nesta primeira parte das questões direcionadas então ou a serem levantadas pela nossa plateia.
desde já felicitar a iniciativa. Eu chamo-me Dercy Matal, sou consultor e membro da plataforma do Sociedade Civil para expandir a nutrição. Uma das principais respostas que tem que se ter em conta quando falamos da limitante que se tem na implementação das estratégias e políticas para a resolução da desnutrição no país, aprende-se com o fator barreiras socioculturais. E barreiras socioculturais é um fator determinante nesta iniciativa, porque o que nós muitas vezes conseguimos perceber é que ainda não temos a capacidade de adoção das políticas implementadas pelo Estado da parte da nossa população. Então temos, por um lado, as políticas que são bem desenhadas, bem concebidas, por outro lado temos a população que não consegue ter a percepção de benefícios na adoção e a participação na implementação dessas políticas. Então aqui temos um grande desfazamento entre a população e os fazedores de políticas e as políticas. O que nós temos que fazer é encontrar soluções para reduzir essa distância. Então essas barreiras muitas vezes têm a ver com aspectos socioculturais e até institucionais. Então isso contribui grandemente para o desfazamento das duas vertentes. Então há várias abordagens que estão neste momento em debate e estão sendo propostas a mais alto nível para reduzir essa distância. Uma delas são as abordagens de mudança social de comportamento. Então é preciso que o governo, a mais alto nível e a larga escala, adote uma política de comunicação para a mudança de comportamento das nossas populações. Então só isto poderá reduzir, de certa forma, essa distância. Então a minha recomendação nesse esforço, digamos, de redução dessas distâncias entre as políticas emanadas pelo Estado e a população é a adoção de um programa pelo Estado que permita, digamos, educar a população e fazer perceber à população os benefícios de adoção de qualquer que seja a política de desenvolvimento, particularmente a nutrição, tendo em conta a dimensão, digamos, estrutural que isso causa no nosso atraso de desenvolvimento, como foi referido pelos painelistas. E muito obrigado. Obrigado, ilustre. Vamos, por uma questão de gestão de tempo, vou passar a palavra assim que é para o meu painel. E ouvimos aqui alguns comentários, questões, também não tantas, mas sim alguns subsídios para poder aquecer cada vez mais o nosso debate hoje. Queria começar mesmo por si, senhora Lígia. Quais são, em linhas gerais, alguns comentários, então, em relação às questões que foram levantadas e os comentários, para a repetição, que foram feitos pela nossa plateia, assim que é. Obrigada. Bem, o primeiro comentário que vou fazer em relação a políticas públicas, disponibilização da terra, etc., dizer que, lamentavelmente, convidamos o Ministério de Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, mas não tivemos a resposta positiva que deveria estar aqui, principalmente quando estamos a falar de questões como formas de vida, desenvolvimento rural, urbano, etc. Então, seria o setor que melhor iria nos apoiar nesta reflexão. E depois é importante olhar aqui que nós, a fala da senhora Sakina, quando fala de envolver as comunidades, por exemplo, pode-se olhar para se o extensionista 1/300, isso não chega, é muito pouco. Sim, é importante olhar para... Tem aqueles agricultores modelos, alguns que podem ser usados nas comunidades, e estes podem funcionar como extensionistas, um termo próprio que pode ser usado como apoiantes ou assistentes, etc., tanto para a agricultura assim como para a pesca. É importante aqui refletir sobre a cobertura das ações, das intervenções. Estamos a fazer isto, estamos a fazer aquilo, mas onde, para quantas pessoas, quanto falta e etc. Estávamos a falar aqui da biofortificação de alimentos. Não basta só aumentar a produção e produtividade de alimentos. Que alimentos? O Instituto de Investigação Agrária de Moçambique deveria estar a dizer, por exemplo, quais são as variedades de culturas em Moçambique que existem biofortificadas, onde estão, quem são as pessoas que têm acesso, se estão a chegar às pessoas mais vulneráveis ou não. Então é importante olhar para isto, olhar para a vertente de educar para as hortas caseiras e aquacultura, etc. Então este é o primeiro comentário que posso fazer. Vamos então ouvir aqui a senhora Cláudia Lopes. Eu consigo dar a relação aos comentários que foram deixados aqui pela plateia. Portanto, falando especificamente da questão sobre a soberania alimentar, o governo não está alheio
a esta necessidade. Tal é que, na nova Constituição da República, preconiza a alimentação e focaliza a criança como a principal beneficiária. E é a criança que muitas vezes tem sido maioritariamente afetada pela insegurança alimentar ou desnutrição crônica. Vários objetivos têm sido definidos, nomeadamente o aumento da produção e da produtividade, o incentivo à produção virada para o mercado, a produção e a promoção do uso sustentável dos recursos naturais para garantir que esta produção seja mais efetiva. E há fatores à volta disso que devem ser considerados, os ditos fatores e meios de produção, nomeadamente a questão das sementes básicas, as sementes certificadas, a questão da libertação das variedades, porque isso possibilita que a produção, a produtividade seja mais rentável, a questão da prevenção ou combate às doenças que têm afetado as culturas, e neste caso têm-se desenvolvido ações relativas à atribuição de pesticidas, mas nos últimos tempos, com as novas tecnologias, é possível adotar sistemas de atribuição de pesticidas que não sejam nocivas às culturas. Tem sido prática normalmente, por exemplo, nos conselhos coordenadores do Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar, dedicar-se um tempo na agenda dos trabalhos da sessão, um encontro específico entre a direção do Ministério, os membros do consultivo, com estes grupos, sejam agricultores, sejam produtores e outros que estão ligados ao setor agrário. Obrigado. Obrigado, senhora Cláudia Lopes. Queria ouvir assim mais uma questão que tenho a levantar. Queria perceber de que forma que pode-se melhorar a coordenação entre os setores implementadores durante o processo de planificação setorial, no sentido de garantir que as ações sejam mais inclusas e orçadas nos planos económicos e sociais anuais desses mesmos setores. Bom, para esta questão da segurança alimentar e nutricional, nós temos que continuar com os esforços em curso, por forma a fortalecer os mecanismos de coordenação entre os setores, fazermos uma planificação conjunta no âmbito da promoção da segurança alimentar e nutricional. Temos que promover o desenvolvimento de capacidades em nutrição para a implementação dos programas, não apenas em termos de intervenções nutricionais diretas, como também em estratégias de integração da nutrição em outros setores e por promoção de uma ação conjunta. Muito obrigado. Queria também ter a sua sensibilidade, senhora Cláudia Lopes, em relação a essas duas questões. Como é que pode-se fazer então este trabalho de coordenação entre os setores implementadores durante o processo da planificação? Como forma de fortalecer esta coordenação a nível do país, o Governo aprovou o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Este fórum é presidido por Sua Excelência Primeiro-Ministro e tem como vice-presidente o ministro que superintende a área da agricultura. Portanto, fazem parte deste fórum não só instituições do governo, mas também outros atores sociais, nomeadamente a sociedade civil, o setor privado e a academia. Portanto, logo a priori, isto faz com que haja uma intervenção ou um papel específico para cada um dos intervenientes. Obrigado, senhora Cláudia. Vamos então ouvir mais participantes. Eu queria ter dois comentários. O primeiro é sobre as mudanças climáticas, o segundo é sobre a participação do homem. Todos nós sabemos que hoje em dia o fator relativamente às mudanças climáticas e a poluição do meio ambiente constitui um problema sério nos países africanos, especialmente em Moçambique. E nós não podemos dissociar de forma alguma esses dois fatores
da produção alimentar. Ontem eu vi que menos de 50% da população moçambicana conhece ou sabe sobre, portanto, as questões, os riscos ligados a, portanto, fatores climáticos. Quando nós falamos sobre a disponibilidade alimentar, não é? E não temos, portanto, em mente, ou seja, não temos em consideração esse aspecto, nós estamos, se calhar, a fazer esforço de um lado, mas do outro lado, nós, portanto, estamos porque isso passa, muitas vezes passa despercebido. Então, nós estamos, portanto, a fazer, digamos, uma grande, estamos a imprimir uma dinâmica, não é? No aspecto digamos, a melhoria, portanto, das sementes, ou, portanto, o acesso à terra, mas, pelo contrário, por outro lado, estamos a esquecer que realmente isto é um grande problema que afeta, portanto, a produção de alimentos. Daí que eu creio que realmente tem que haver um debate muito mais profundo em relação às questões da poluição e das mudanças climáticas vis-à-vis à produção e também ao futuro, portanto, para a futura geração. Obrigado. Vamos então passar a intervenção para o ilustre aqui. Peço mesmo também objetividade na sua abordagem, por favor. Eu sou o Lázaro dos Santos, também colaboro com a plataforma da sociedade civil para expandir a instituição. A minha primeira contribuição vai mesmo no sentido da questão da produção de alimentos. Olhando do ponto de vista da planificação, comparando o PETSA, que é o Plano Estratégico de Desenvolvimento Setor Agrário, e depois a sua materialização anual através do Plano Econômico e Social, e tendo em conta o que está determinado no plano RDC, que já se falou aqui, eu sinto que ainda temos uma lacuna. Porquê? Porque, muito embora o PETSA venha a referenciar a necessidade de promover a nutrição e de potenciar a produção de alimentos mais nutritivos, em alinhamento com a ESNAM também, que já se falou aqui, no PES a tendência tem sido de garantir uma maior promoção por parte do setor em relação a determinados produtos, como foi dito pela Geraldígia. Os produtos têm tido mais incidência nos cereais e vai reduzindo a incidência nos outros alimentos, principalmente no que refere à produção de carne, se bem que muito bem referenciado no PETSA, e a produção de fruta e vegetais. Finalmente, naquilo que se referiu, que seja a inserção do direito à alimentação na Constituição da República, eu creio que essa é uma matéria que ainda tem de merecer muito debate. Esse direito está indiretamente referenciado através das questões do direito à saúde, do direito à vida, do direito à proteção social. Não é uma referência expressa, uma proteção expressa da Constituição, e se calhar através daí a proteção da segurança alimentar e nutricional a este nível também se possam alcançar melhores resultados do ponto de vista de uma planificação e implementação das políticas, tendo como alicerce, portanto, um comando constitucional. Muito obrigado. Nós vamos então passar a palavra aqui para os nossos painelistas, alguns comentários e algumas respostas também em relação às questões que foram aqui levantadas. Queria começar mesmo por si, senhora Elisete. Qual é o comentário que faz, então, e algumas respostas e também jeito de considerações finais, porque já estamos passos largos para o fim deste nosso debate. Obrigada. Bom, queria me referir a um comentário feito pelo Sr. Osvaldo Neto. De facto, a questão da poluição é preocupante. Nós, como setor do mar, temos estado a promover ações com vista a evitar a poluição, a evitar o lixo marinho, porque isso tem efeitos nefastos nos locais onde se multiplicam as espécies para a sua reprodução futura.
Em jeito de considerações finais, queria me referir mais uma vez que não olhemos para o problema da desnutrição como um problema apenas do Estado. Este é um problema de todos nós, é um problema de toda a sociedade moçambicana e cada um é chamado a fazer a sua parte para contribuir para que, de facto, tenhamos uma geração livre da desnutrição crônica. Nós estamos a falar de 1 em cada 2 crianças, é uma percentagem muito elevada. Então, temos que cuidar das nossas gerações, da geração futura, por forma que, de facto, tenhamos crianças saudáveis. Queria também me referir com relação ao nosso setor. Nós estamos em vias de iniciar um novo projeto para o desenvolvimento de aquacultura, com o apoio de parceiros de desenvolvimento, como é o caso do IFAD. Nós vamos iniciar com o projeto PRODAP, que é um projeto onde vamos ter lá várias ações e uma das componentes também que vai ser levada a cabo é a promoção da nutrição nas comunidades de pequenos aquacultores. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigado a nós, senhora Elisete. Vamos então ver aqui alguns comentários da senhora Cláudia Lopes e também as suas considerações finais em relação a este debate. Que toca com as mudanças climáticas, de facto constitui um desafio e é também um aspecto que não tem sido deixado à parte, porque, como sabemos, não é possível termos uma produção boa se o ambiente não está criado em termos de clima. E Moçambique sofreu há pouco tempo os ciclones. Todos nós sabemos o quanto foi prejudicial para as culturas. E houve elevados números de perda de culturas face aos efeitos dos ciclones. E por termos consciência disso, foi, se a memória não me falha, no mês de julho, creio eu que foi junho, julho, houve um debate promovido pelo Instituto de Gestão de Calamidades, em que realizou um simpósio e focalizou os debates para as zonas áridas, sim, mas também ao longo das discussões foi possível de alguma forma fazer-se uma reflexão sobre as mudanças climáticas de uma forma geral. E a nova estratégia de segurança alimentar e nutricional, diferentemente das duas anteriores, já dá um enfoque maior a esta questão das mudanças climáticas. Obrigado, senhora Cláudia. Vamos então ouvir aqui a senhora Lígia, as suas últimas considerações em relação a este debate. Muito obrigada. Que o denominador comum é aumento, sim, da produção e produtividade, mas de alimentos mais nutritivos em locais e que estes sejam mais disponíveis para as populações mais vulneráveis. Olhar-se para o agricultor familiar, para o pescador artesanal e etc. E mais uma baixa que nós tivemos é que nós devíamos ter aqui uma comissão parlamentar específica, não é? Porque estas leis e etc. é preciso encontrar eco na Assembleia da República. É preciso alguém que diga que isto significa uma lei. É preciso que, se Moçambique está a olhar para a segurança alimentar e nutricional, está a olhar para 43% de desnutrição crônica em Moçambique, um problema grave de saúde pública, está a olhar para isto e reconhece como um problema, então é preciso que haja um eco para a aprovação de tudo que são políticas, estratégias e sua implementação em relação à redução da desnutrição crônica e melhoria do ambiente. Obrigada. Muito obrigado, senhora Lígia, agora vou pronunciar corretamente, Lígia Mutemba. Obrigado, senhora Cláudia Lopes. Obrigado, senhora Elisete Kunguara. Penso que acertei desta vez. Obrigado a toda a plateia. Obrigado a quem nos vê do lado de casa. E o nosso primeiro painel, primeiro debate assim que é sobre a geração de nutrição, fica por aqui. Voltamos numa próxima oportunidade, sempre que Deus permitir. Importa também informar que o próximo painel irá abordar sobre o acesso a serviços de cuidados de saúde com enfoque na mulher, crianças menores de 5 anos de idade e a população vulnerável. A questão da água, higiene e saneamento também vai merecer a nossa atenção. Obrigado uma vez mais e até a próxima oportunidade.